Fala rapaziada, meu nome é Guilherme Nunes e hoje eu vim falar para vocês sobre os fundos imobiliários. Você sabe quanto rende R$ 2.500 em fundos imobiliários? Será que esse rendimento ia fazer alguma diferença na sua vida? Hoje nós vamos ver quanto rende R$ 2.500 dividido em 4 fundos imobiliários de forma diversificada. Mas antes disso, o que são fundos imobiliários? Ao investir em um fundo imobiliário, você compra uma parte de diversos imóveis que fazem parte desse fundo. É como se você comprasse uma pequena parte de um shopping, galpão, prédio ou títulos ligados a esses imóveis. Esses imóveis e o valor investido são administrados por uma equipe especializada, responsável por aplicar o dinheiro do fundo e distribuir aos cotistas o rendimento, que geralmente vem de aluguéis ou juros. As vantagens desse modelo são: dá para investir com pouco dinheiro, esses rendimentos são isentos de imposto de renda, e você recebe parte do lucro de um imóvel sem precisar gerir nem ter o imóvel. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. 1. Como analisar um fundo imobiliário. 2. Quais os tipos de fundos imobiliários e qual a diferença entre eles. 3. Nós vamos ver quanto rende R$ 2.500 investidos em fundos imobiliários e comparar a rentabilidade deles com outro investimento. Então vamos lá. O que a gente deve analisar ao investir em um fundo imobiliário? A primeira coisa para se atentar é o cenário. Quando a gente analisa o gráfico da taxa de juros no Brasil, representado pela Selic, e o IFIX, nesse caso representando os fundos imobiliários, a gente pode ver que eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quando um sobe, outro desce. Uma taxa de juros alta, uma Selic alta, costuma penalizar os fundos imobiliários. Atualmente, a taxa Selic está em 14,90% e é a mais alta desde 2006. Ou seja, entendendo que uma Selic alta faz com que os fundos imobiliários abaixem e a gente está com a maior taxa de juros desde 2006, a gente entende que talvez seja um bom cenário para investimento em fundos imobiliários. Entendendo agora que os fundos imobiliários talvez estejam baratos, fica a pergunta: será que eles vão valorizar? Bom, o mercado prevê a queda da Selic a partir de 2026. Segundo o Boletim Focus, a previsão é a taxa de juros de 12,25% para o próximo ano, o que teoricamente faria com que os fundos imobiliários se tornassem mais atrativos que a renda fixa e valorizassem. Enfim, após a análise do cenário, agora nós vamos para os parâmetros que a gente deve analisar em um fundo imobiliário. O primeiro deles é o Dividend Yield. O Dividend Yield te mostra quanto por cento de rendimento você recebe em um ano, comparado ao preço das ações. Por exemplo, se determinado fundo custa R$ 100 e paga por mês R$1, ao final do ano ele vai ter pago R$ 12. Então essa ação tem um Dividend Yield de 12%. Ou seja, você teve um retorno de 12% no investimento em um ano. Esse dado é muito importante para você entender se o fundo está te pagando bem ou se ele está te pagando mal. O segundo parâmetro para se analisar é a vacância. A vacância é o dado que vai te mostrar quais imóveis daquele fundo estão gerando receita. Em um fundo de logística, por exemplo, o mesmo fundo pode ser dono de diversos galpões, mas não necessariamente todos estão gerando receita. Pode ser que um não esteja alugado, um esteja em reforma. Então a análise da vacância é crucial para você entender e medir o risco do investimento. 3. Qualidade dos imóveis. Ao investir, você deve analisar quais imóveis fazem parte desse fundo, para você analisar se os imóveis são velhos, se eles são novos, qual setor ele atende. E o ideal é que você tenha uma variação de setores, para que você não sofra com a oscilação de determinado setor. 4. A gestão. É importante você analisar a gestão desse fundo que você está investindo, para ver se ela bate de frente com a sua e se você concorda com o que foi feito e qual a previsão deles para o futuro, o que eles pretendem fazer, como eles estão aplicando esse dinheiro, se eles estão reinvestindo ou focando mais em distribuir os dividendos. Tudo isso é muito importante para a análise antes de você investir o dinheiro. Agora que nós já analisamos o cenário e os parâmetros, nós vamos para a segunda parte do vídeo. Quais os tipos de fundos imobiliários e qual a diferença deles? Pessoal, os fundos podem se dividir em diversos tipos, mas eu vou trazer aqui os 4 principais tipos que são mais reconhecidos pelo mercado. Em primeiro, nós temos os fundos de tijolo. Esses fundos investem em prédios, shoppings, galpões ou qualquer outro imóvel. Nesse tipo de fundo é muito importante a gente se atentar à localização deles, se é uma localização boa, estratégica, e a vacância, se todos esses estão sendo utilizados ou se eles estão ali ociosos, sem gerar nenhum tipo de renda. Em segundo, nós temos os fundos de papel. Esses investem em título de crédito imobiliário, como CRIs ou LCIs. Tanto o CRI como o LCI, eles servem como um empréstimo para o setor imobiliário. Em terceiro, nós temos os fundos de fundos. Esses fundos investem em diversos outros fundos, o que facilita muito a sua diversificação. Em quarto, nós temos os fundos híbridos, que investem em todos os segmentos que esses outros fundos investem.
O mais importante em saber os tipos de fundo é justamente você trabalhar a diversificação entre eles. Não é interessante que você fique refém de apenas um tipo de fundo. O interessante é você dividir isso muito bem na sua carteira, para que com a oscilação dos setores você consiga estar diversificado e aí você tenha um impacto menor. Por exemplo, se você tivesse investido apenas em fundos imobiliários de tijolo, você sofreria muito mais com qualquer variação desse setor, como por exemplo na pandemia. Por fim, vamos ver na prática quanto rende R$ 2.500 investidos em fundos imobiliários. Nós vamos analisar um cenário de diversificação entre 4 fundos de forma igual. No fundo MXRF11, custando R$ 9,64 por cota, nós vamos trabalhar com 68 cotas, totalizando R$ 655,52. Do fundo KNCA11, custando R$ 95,54 por cota, nós vamos trabalhar com 6 cotas, totalizando R$ 573,24. Do fundo VISC11, custando R$ 107,40 por cota, nós vamos trabalhar com 6 cotas, totalizando R$ 644,40. Do fundo XPML11, custando R$ 104,64, nós vamos trabalhar com 6 cotas, totalizando R$ 627,84. Somando o valor investido em cada fundo, nós temos um valor total investido de R$ 2.501. No MXRF11, o último pagamento foi de 10 centavos por cota, ou seja, com 68 cotas, nós tivemos no mês R$ 6,80 de proventos. Já no KNCA11, o último pagamento foi de R$ 1,15 por cota. Com 6 cotas, nós tivemos R$ 6,90 de proventos. No VISC11, o último pagamento foi de 81 centavos por cota. Com 6 cotas, nós temos um total de R$ 4,86 de proventos. No XPML11, o último pagamento por cota foi de 92 centavos, que com 6 cotas totaliza um total de R$ 5,52 de proventos. Somando tudo, nós tivemos R$ 24,08 de proventos isentos de imposto de renda. Comparando com o investimento em CDB, que rende 100% do CDI, que é o que a maioria dos bancos hoje fornecem só do dinheiro está parado na conta, esse valor renderia por mês bruto R$ 31,05, que descontando 22,5% de imposto de renda, daria um rendimento líquido de R$ 24,06, praticamente igual ao rendimento dos fundos imobiliários. Vale lembrar que nos fundos imobiliários, diferentemente da renda fixa, além dos rendimentos mensais, dos proventos mensais, a gente também sofre com uma variação, que pode ser positiva ou negativa. Então, no fim, foi isso. Nós vimos que R$ 2.500 em fundos imobiliários não geram proventos suficientes para você mudar de vida hoje. Mas o mais interessante desse rendimento é que ele te possibilita fazer o famoso efeito bola de neve. O efeito bola de neve é o nome dado ao mercado ao crescimento do seu patrimônio por meio do reinvestimento com os juros compostos. Usando o exemplo da carteira que a gente montou aqui, nós tivemos R$ 24,08 de proventos. Se esse valor for reinvestido novamente em fundos imobiliários, como por exemplo no MXRF11, que custa menos de R$ 10, no mês que vem a gente vai ter proventos maiores do que nesse mês, o que vai possibilitar você comprar novamente e novamente cada vez mais cotas desse fundo. Ou seja, o seu patrimônio aumenta cada vez mais e os proventos gerados por ele também, porque estão sendo reinvestidos. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Deixe o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado por você que assistiu. Fiquem com Deus.